Legal, então agora que a gente tem o nosso modal overlay funcionando, né? Então a gente clica aqui fora, ele some, a gente clica aqui no X, ele some. Agora a gente tem que fazer o nosso passador, né? A gente tem que passar de uma imagem para outra e para isso a gente vai ter que então mapear, né? A gente vai ter que descobrir qual que é a imagem atual. E aí então a gente vai ter que fazer um JavaScript para falar para o nosso código, então, para o nosso browser, olha só, pegue a próxima imagem na lista ou a anterior, conforme a gente clica. E para fazer isso a gente vai usar JavaScript e a gente tem que fazer também esse componentezinho aqui visual, né? E a gente já tem ele da index, então a gente vai reaproveitar. E aí então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos abrir aqui o index. Cadê o index aqui? Beleza. E aí agora eu tenho que achar esse elemento aqui, que eu não lembro exatamente onde ele está. Aqui. Ele vai ser se tem next prev aqui. Então vamos copiar esse bloco aqui, tá? Ele termina aqui, beleza. Vou dar um Ctrl C aqui. E agora eu vou lá no nosso Manage It, né? Na nossa página do nosso projeto, tal. E como aqui no nosso layout ele está bem aqui, ó, embaixo do nosso frame, a gente vai colar então, deixa eu pensar aqui, a gente vai colar ele logo aqui abaixo do inner frame, tá? Porque aí quer dizer, do nosso frame inner aqui, gallery frame inner, porque ele vai ficar logo abaixo, tal. A gente tinha criado essa classe aqui, ó, no radius left, tá? Porque na nossa home, como ele fica colado na borda, tal, a gente tinha tirado o border radius do lado esquerdo. Então vamos remover essa classe aqui, tá? Vou salvar. Vamos lá visualizar como é que ficou isso aqui para ver se ele já está aparecendo na tela certinho, se já existe margem, se não tem. Olha, ele está aqui atrás, tá vendo? Ele bem aqui e ele está blocado. Tá? Ele está pegando 100% da largura. Então a gente vai ter que dar uma arrumadinha nisso aí. Então eu vou abrir aqui o nosso CSS, que eu fechei sem querer. Beleza? Agora a gente tem que falar então o quê? Que o nosso... Deixa eu fechar o index aqui para não confundir. A gente tem que falar então que o nosso JL Gallery Frame Container JL Items Next Prev, ele vai ser um display table, porque ele não vai ocupar 100% da largura. E a gente tem que colocar também ou um margin top nele. Vamos testar aqui no browser para a gente já alinhar ele certinho, tá? Então ele tá aqui, ó. Eu vou testar aqui no browser mesmo. Eu vou aqui no Element Style. Deixa eu colocar um margin top. Vamos colocar 100 pixels. Ops, pixels. O margin top aparentemente vai funcionar. Então, vamos só visualizar. Olha, ele... Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu reparei. Olha, o margin top ele tá pegando, tá vendo que ele passa um pouco ali do nosso frame ali, ele fica um pouco para cima, ele deve estar uns 30, 45 pixels ali de diferença, tá? E eu não sei exatamente por quê. É porque o nosso IMG vem só até aqui, entendi. Então ele tá pegando a partir do nosso IMG. Mas não deveria. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos visualizar aqui primeiro quanto que tem, tá? Então eu vou olhar aqui certinho. Ele tem 24, vamos colocar 30, vai, vou arredondar para cima, porque a gente está fazendo de 15 em 15, né? Então tá, eu vou aqui então, eu vou procurar o nosso Gallery Frame, JL Gallery Frame Container, e aí então ele tem o inner aqui, logo abaixo do inner a gente vai colocar JL, como que a gente chamou aquilo ali mesmo? De JL Items Next Prev. Então agora a gente está falando que esse aqui vai ter uma formatação diferente do da home, porque ele está o caminho para formatar ele é a partir do frame container aqui. Beleza. Vou colocar um ponto aqui agora. E aí agora então eu vou mudar o display dele para display table, para ele ficar só a largura do próprio elemento, sem ocupar 100% da divpy, digamos assim, né? E talvez só o display table não resolva isso. Aqui ele está como display flex e largura 100%. Então na verdade não é o display que a gente tem que mudar, tá? A gente tem que mudar a largura lá que está 100%. Então eu vou colocar a largura. Eu vou colocar alto, tá? Vamos ver se isso vai resolver a questão da largura, tá? E a próxima coisa que a gente tem que fazer é o margin top, tá?
Beleza, vamos colocar um margin top de 45, margin top. Na verdade, acho que teria que ser tipo, se ele tá uns 45 para cima, a gente quer 30, então seria 75, seria 45 mais 30. Vamos colocar 75 pixels aqui e ver se deu certo, tá? Beleza, isso deve posicionar o nosso elemento aqui mais corretamente. Vou atualizar aqui e vamos ver se funcionou. Cliquei. Legal, a distância está interessante, mas a largura alto aqui não funcionou muito bem, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma largura fixa, porque eu acho que não vai afetar tanto assim. Vamos ver aqui, ele tem 143, eu vou colocar, arredondar para cima para 150, tá? Para ficar um número redondinho. Então, eu vou colocar uma largura de 150 pixels. E eu acho que isso não vai interferir, independente se a gente estiver numa view de smartphone ou no próprio navegador, 150 vai continuar sendo um tamanho bom. Por isso que a gente não precisa necessariamente usar porcentagem aqui nesse caso, tá? Porque 150 vai encaixar bem, vai ficar visualmente legal em qualquer resolução de tela, beleza? Senão a gente teria que tratar isso aqui um pouquinho melhor para ficar responsivo, para ficar com porcentagem, mas não vai precisar. Espero que não, né? Vamos ver agora. Beleza, só que ele ficou legal agora, ficou do jeito que a gente queria visualmente, só que agora ele não está centralizado aqui, tá? E aqui, como ele tá um display flex, mas o que está na verdade centralizando são os elementos dentro dele, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Deixa eu só testar se eu coloquei só um margin top aqui, né? Se eu colocar um margin 75 alto, né? Pra gente fazer automático na esquerda e na direita. Então 75 no topo, alto na... Ups, eu tô testando aqui no navegador, beleza? Só pra ver se vai dar certo. Então eu quero colocar agora alto na esquerda, 0 embaixo e alto na direita. Beleza, já deu pra ver que ele vai centralizar. Então agora eu só vou copiar isso aqui tudo, né? Já que eu já digitei aqui. E agora eu vou substituir aqui e vai ficar desse jeito aqui, e aí a gente já sabe que vai centralizar. Legal, bom, acho que com isso a gente finalizou então agora o posicionamento ali do nosso elemento. Belezinha, tá? Agora a gente precisa fazer funcionar, né? Vamos lá então. A gente vai começar nessa aula, provavelmente não vai dar para terminar tudo nessa aula, porque vai ficar grande o vídeo, né? Então, vamos lá, vamos fazer as pequenas partes primeiro, e aí conforme a gente já está acostumado aqui no curso, a gente vai evoluindo pedacinho por pedacinho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar como que vai funcionar isso aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reposicionar onde a gente está chamando essa função aqui que abre a galeria, tá? Lembra que eu expliquei que ela fica armazenada na memória e ela auto-executa? Eu vou colocar logo embaixo aqui, tá? Então a gente cria ela aqui e a gente já executa ela logo em seguida. Beleza. Aí que tem o nosso for, tal. Vamos anotar as etapas aqui então do que a gente precisa fazer, tá? Bom, eu imagino que a primeira coisa que a gente tem que fazer, além, lógico, né, de identificar aqui os nossos botões e tal. Cadê os botões? Aqui o botão Next, esse aqui, e o botão Prev, esse aqui. Esse aqui é a barrinha e os números, né? Mas então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Vamos olhar aqui o nosso layout. Tá? A gente precisa identificar qual que é o elemento atual. Então, a gente abriu. Qual que é esse elemento aqui? Primeiro, a gente precisa identificar esse elemento aqui inicialmente, porque depois a gente precisa falar para o nosso código assim, ó. Tá bom, agora que eu sei qual que é o elemento atual, ou pegue o próximo a partir dele, ou o anterior a partir dele, que significa que a gente vai clicar ou no anterior aqui nessa setinha, ou o próximo nessa aqui. Beleza, essa é a lógica básica. Então a primeira coisa a gente precisa saber a partir de onde, a partir de qual, se é do primeiro, se é do segundo, se é do 3. Se for a partir do 3, então eu sei que o anterior é o 2 e o próximo é o 4, certo? Então essa é a lógica. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o elemento atual e qual que é o número dele, qual que é o index dele, vamos dizer assim, né? Beleza, essa é a primeira coisa. Então vamos anotar aqui, tá? Então a primeira coisa é... identificamos o item atual no frame. Beleza. A segunda coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente precisa, então, identificar qual que é o nosso próximo item, né? O próximo ou o anterior, né? E como que a gente vai fazer isso? Bom,
a partir do item atual, e aí para a gente saber qual que é o item atual, a gente vai ter que usar algo similar ao que a gente usou na nosso slider. A gente vai ter que usar um data atributo, né? E a gente vai usar isso passando números, né? Esse é o item 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente sabe que a gente está no item 1, ou no 2, ou no 3, depois fica mais fácil a gente saber qual que é o próximo e qual que é o anterior, porque a gente pega o número do item atual, ou soma 1 ou subtrai 1. Se a gente somar 1, a gente sabe que vai ser o próximo. Se a gente subtrair 1, a gente sabe que vai ser o anterior. Então, acho que a lógica aqui seria, então, a gente definir o número do próximo item ou do anterior. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma função que vai ser só os next items e depois a gente vai replicar ela e fazer os prevs. Então, aqui nesse comentário, eu vou colocar como se a gente estivesse fazendo o que é o next, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Definimos o número do próximo item. Beleza, então basicamente se a gente está falando do next, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número do atual e somar um aqui, e aí a gente consegue saber então que se o atual for o 3, o próximo vai ser o 4. Beleza, a próxima coisa que a gente tem que fazer nessa lógica aqui, aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar match, a gente tem que identificar se o que a gente salvou como sendo o próximo item. Então vamos continuar no exemplo aqui. Vamos supor que o item atual é o 3, eu vou colocar aqui só para exemplificar, então, vamos supor que esse aqui é o 3, beleza. E a gente sabe, então, que aqui vai ser atual, mais 1. Então, a gente sabe que vai ser 4, tá? E aí, se a gente sabe, a gente tem que fazer o que agora? A gente tem que fazer um loop por todos os itens, e a gente tem que ver qual item vai ter o index 4, porque a gente sabe que ele vai ser o next. Então, tipo assim... vou escrever direitinho aqui, fazemos o loop e identificamos qual item faz match com o próximo item, com o número do próximo item, né? Match, escrevi errado aqui, com o número do próximo item. Eu acho que é isso. E aí se a gente fala assim, ó, se... o item do loop, o loop tá rodando, né? Na hora que ele chegar no número 4, vai bater com esse aqui, a gente fala, opa, achei o meu próximo item. E aí, quando a gente achar o próximo item, a gente tem que capturar. Capturamos o data src dele, que é o link da imagem dele, né? E aí, depois que a gente captura o link dessa imagem, a gente passamos o data src para o frame, para aquela div de imagem no frame, para a div de img, a tag, né, não div, a tag de img no frame. Bom, acho que é isso, né? Acho que fazendo tudo isso aqui, a gente consegue, então, fazer isso, e depois a gente só replica a mesma lógica para voltar, para diminuir. Então, aí o item, ao invés de próximo item, vai ser o item anterior e vai ser o item atual menos 1, tá? Na nossa lógica, beleza? E aí a gente faz isso como se fosse um handler, né? Um handler de clique, e depois a gente fala que quando clicar no botão next, roda o handler de next, né? A funçãozinha de next, e quando clicar no prev, roda a funçãozinha de anterior, beleza? Bom, essa aqui é a nossa lógica, então, para essa aula é isso, e aí a partir da próxima aula, então, a gente vai seguir essas definiçõezinhas aqui, a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai fazer isso aqui funcionar, beleza? Bom, então é isso, te vejo na próxima aula.